Olha só, os fundos imobiliários eram isentos 100% de imposto de renda, agora, pela nova postura do Lula, não são mais. A gente acabou de ver uma iniciativa que faz parte de um pacote da reforma tributária que deve afetar fundos imobiliários e fiagros. E a razão para tudo isso é que não havia amparo constitucional, segundo as comunicações. E aí, diante dessa bomba, a maioria das pessoas deve estar perguntando como é que isso vai funcionar, como é que isso vai afetar os fundos imobiliários. Vale a pena ainda investir em fundo? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Pô, beleza, vamos lá, mais um dia, mais um imposto pra gente falar aqui. Eu tô de férias, mas a gente precisa falar sobre isso. Vou até mostrar o lugar aqui pra vocês, ó. Mas a gente não pode deixar de falar sobre essas coisas importantes. O fato é que quem investe em fundo imobiliário vai precisar pagar por dentro da ferramenta de fundos ali dois novos impostos. O imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, e a contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS. E aí, só pra te dar contexto do que significa cada um deles, o IBS veio em 2023 para unificar outros impostos que já existem, que a gente já tá acostumado, que são aqueles incidentes sobre mercadorias e serviços, também conhecido como ICMS e ISS. E aí o CBS vai ser cobrado em todo o território nacional e é cobrado no destino onde o bem ou o serviço foi vendido. Já o CBS vem para substituir o PIS e o COFINS e ele tem um caráter de contribuição federal. E aí quando a gente une os dois, o CBS e o IBS, a gente chega na criação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Beleza? Isso já fazia parte do pacote da próxima reforma tributária que tinha o intuito de reduzir a burocratização, mas na verdade ficou muito parecido com o que era. E aí o que aconteceu na quinta-feira, final da tarde, foi que o presidente Lula vetou a isenção do CBS e do IBS para fundos de investimento patrimonial. Que dentro desses exemplos a gente vai estar falando de fundo de investimentos em imóveis e propriedades rurais, como é o caso dos FIIs e dos fiagros. E a principal razão para isso acontecer é que não havia amparo constitucional para que essa isenção existisse. Ou seja, continuar isentando esse imposto dos fundos seria o equivalente a fornecer um benefício fiscal que não é previsto por lei. E aí a Advocacia Geral da União, a AGU, veio lá e confirmou essa história. E por isso, mais tecnicamente falando, a gente viu o artigo 26 que isentava o IBS e o CBS dos fundos imobiliários, que foi vetado. Beleza, na prática isso significa que vai ter mais imposto e isso vem no momento onde os fundos imobiliários já estão sofrendo pra caramba. A queda já foi mais de 7% nos últimos meses. Hoje, depois dessa notícia, o mercado já abriu caindo 1,5% e a verdade é que o mercado inteiro tá com dúvidas sobre o que é que tem que fazer com fundos imobiliários, principalmente agora, se é para comprar, se é para vender. Basta você voltar um pouquinho no nosso feed aqui do Clube do Valor, que você vai ver vários e vários vídeos que a gente já produziu falando sobre isso. Inclusive, esse vídeo foi inspirado numa mensagem que um dos clientes me enviou, comentando comigo ontem à noite sobre o veto do CBS e o IBS, e depois a gente trocar uma ideia ali, esse vídeo aqui foi produzido. Mas o fato é que cada um desses investidores está precisando saber o que fazer nesse momento. E eu vou te responder isso agora, mas nesse ponto eu preciso deixar um alerta muito grande. Toda a resposta que a gente dá aqui, ela precisa ser genérica, com base em fundamentos de investimento. Afinal de contas, a gente tá falando com milhões de pessoas aqui no YouTube. O ideal de verdade é você ter uma resposta individualizada que parta com base nos teus princípios, objetivos, perfil do investidor e momento de vida atual. E é justamente isso que a gente te fornece na nossa sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde a gente pega uma hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para o teu caso de forma individual, ver como é que você está investindo hoje e ver como é que você pode melhorar essa tua carteira de investimento. Se você quer saber como a tua carteira de fundos imobiliários deve se alterar agora ou em qualquer momento, ou se você deveria estar investindo em dólar ou em ações ou em renda fixa nesse momento, aí eu te convido a fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo para participar dessa sessão de consultoria que é 100% gratuita. Beleza, aí vamos lá, como é que esse imposto novo realmente vai afetar os investidores. Mesmo depois da decisão de ontem, a verdade é que o governo não deixou claro como é que essa transição vai acontecer. Até porque a transição do ICMS e ISS para CBS, ela ainda vai acontecer de forma gradual. E quando a gente fala da alíquota, quanto é que vai ser pago realmente nesse imposto, também não tem clareza. A gente já sabe que vai ter mais imposto, a gente só não sabe quanto é. Isso ainda vai ser decidido ali. O que se sabe até agora é que o secretário afirmou que esse IVA, que é a soma dos dois impostos, deve ficar na casa dos 28%. Só que o que eu acho mais louco disso tudo aqui é que em julho de 2024, o governo já tinha feito um pronunciamento decidindo manter os fundos imobiliários e os fiagros como não contribuintes na reforma tributária. Ou seja, bastou 6 meses ali de muito gasto pelo governo que tudo mudou. Na época, inclusive, a informação que a gente tinha é que os fundos de papel seriam totalmente isentos, enquanto os fundos de tijolo poderiam optar pela contribuição para depois receber créditos e abatimento desse imposto. E é engraçado perceber que isso tudo também acontece num mercado onde 75% dos investidores são pessoas físicas no Brasil, que na média são compostos por pessoas que ganham 3 salários mínimos e meio por mês. Ou seja, a gente tá longe de falar de pessoas super ricas aqui, é o imposto chegando para todo mundo. Beleza, dito tudo isso, será que agora tudo tá perdido e fundos imobiliários não valem mais a pena? O que fazer agora? Bom, não dá pra gente dizer que um custo a mais dentro do DRE, dentro das contas de uma empresa, que é o fundo imobiliário, não vai ter impacto. E a gente tá falando aqui
de um custo improdutivo. É muito diferente você chegar ali, aumentar custos com mão de obra, por exemplo, porque você está visando uma expansão na empresa que vai gerar mais receita. Ou, no caso dos fundos imobiliários, adquirir um novo imóvel, seja ele financiado ou não, e colocar custos para dentro de casa também, com a perspectiva de aumento de receita. Agora, quando você coloca custo com imposto, isso aqui não tem perspectiva absolutamente nenhuma de melhorar a tua receita. Se a gente vai para a prática e pega, por exemplo, um DRE, que eu puxei aleatoriamente aqui, é do HGLG11, um dos maiores fundos de galpão logístico do Brasil. Aqui a gente vai ver a receita de locação dos galpões que os inquilinos pagam para o fundo imobiliário ali. E depois de ter o total de receitas, a gente vai ver as despesas dos fundos. Por enquanto, o único imposto de renda pago aqui na DRE do fundo é o sobre ganho de capital. Provavelmente ele vendeu algum imóvel com lucro e pagou imposto de renda sobre esse ganho. Agora, não sobre a receita do fundo. E basicamente o que vai acontecer é mais uma linha aqui que vai tirar uma parte dessa receita como imposto. Mesmo que essa alíquota seja de cerca de uns 10%, dando um chute aqui, no caso do HGLG, a gente vai estar falando de mais de 3 milhões e 300 mil em pagamento de imposto, que naturalmente vai impactar o resultado final, iria cair aqui de uns 25 para uns 22 milhões, e que, consequentemente, vai impactar também a distribuição de dividendos final para o cotista. Então, sim, qualquer custo a mais na DRE que não tenha compensação vai impactar a linha final. E o mais maluco é pensar que isso acontece justamente em um momento em que o financiamento imobiliário do Brasil está cada vez mais dificultado. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, acabou de elevar os juros de financiamento imobiliário, e se a gente vai para uma simulação da própria Caixa para mostrar como isso vai impactar o bolso da população, um exemplo ali de um valor financiado de 500 mil reais, a depender da quantidade de prestações, no sistema saque, o impacto final seria de 100 mil reais a mais com o novo aumento de juros para quem for financiar o seu imóvel. Isso acontece porque os juros no Brasil subiu, justamente por causa do descontrole fiscal e da inflação que não está tão controlada assim. Acontece porque o funding do SBPE, ou seja, aquele recurso de poupança que a gente tinha no Brasil, está cada vez mais escasso, o que acaba deixando como consequência cada vez menos recurso para financiamento imobiliário. Só que o mercado de capitais, que também tem impacto direto no mercado imobiliário com os fundos imobiliários, e também gerava recurso para financiamento de imóveis, agora também está sendo afetado por essas medidas. Ou seja, se cada uma das frentes de financiamento, de negociação de imóveis forem cada vez mais afetadas, no fim do dia fica cada vez mais difícil ter recurso para comprar o próprio imóvel. Ah, Felipe, mas e um investimento em fundos imobiliários? Será que vai morrer? E a resposta é claro que não. O que a gente muito provavelmente vai ver é uma pressão inflacionária no aluguel dos fundos imobiliários. Porque, ora, com um custo ali a mais, o cara do HGLG lá, o gestor, ele sabe que ele vai precisar repassar esse aluguel para os inquilinos em algum momento, o que prejudica toda a cadeia econômica, mas não inviabiliza a ferramenta de investimento. Até porque, se assim fosse, ninguém iria investir em ações, por exemplo, já que elas já pagam uma das maiores cargas tributárias do mundo e vão continuar pagando com a nova reforma tributária, podendo chegar a ser o maior imposto do mundo com um IVA estimado de 28%. Ultrapassando ali a Hungria, que paga 27%. E aí, beleza, passado tudo isso, a gente precisa voltar para a racionalidade e tomar decisões embasadas de investimento. Por que é que uma classe de ativos ela deve entrar na tua carteira de investimentos? Ela precisa ser vencedora no longo prazo. E aqui a gente está falando de uma classe de imóveis que é vencedora há décadas e décadas, centenas de anos pelo mundo todo. Além disso, a característica do fundo imobiliário de ser um grande distribuidor de rendimentos mensais de aluguéis, pelo menos ainda são isentos de imposto de renda para pessoa física, isso não vai mudar. Ou seja, isso aqui não é uma notícia que a gente gosta de dar, mas quem se prejudica de verdade é quem não investe, quem está com dinheiro parado, quem está perdendo o poder da sua renda para a inflação. E vamos combinar uma coisa aqui, a carga tributária no Brasil nunca foi lá essas coisas tranquilas no nosso histórico aqui. No passado até mesmo os dividendos já foram tributados e ainda assim a gente vê casos e casos de investidores de muito sucesso nas últimas décadas. Isso mostra como o próprio mercado se reajusta e você vai querer estar do lado certo dessa história. Bom, eu espero não gravar nenhum outro vídeo nas próximas semanas, pelo menos, sobre isso. Agora, se você quiser saber por que o Tesouro IPCA mais 7 pode ser uma grande cilada para os investidores, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.